Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Em 15 de fevereiro de 2023, foi publicado o primeiro vídeo pelo canal do Balaio de Ideias no YouTube. Eram 14 segundos a duração da abertura dos nossos vídeos. A princípio, foi uma produção bastante artesanal, mas marcou a construção de um projeto que foi pensado durante alguns anos. A nossa construção continua, com novas ideias, mais temas interessantes e agora pessoas que são especiais e escolheram um modo de vida para seguir. O primeiro vídeo do canal, publicado em 20 de fevereiro de 2023, escolheu a palavra Namastê, que evidencia o respeito de um ser humano ao outro e inspira o objetivo do projeto, que tem o conhecimento como base para um ser humano melhor. Num sentido ainda mais amplo, Namastê diz: o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o seu coração. Hoje aprendemos sobre uma palavra que marca o início de uma trajetória onde queremos aprender coisas que nos fazem melhores como seres humanos. Namastê é principalmente respeito, é saber reconhecer o valor do outro e com isso promover o nosso aperfeiçoamento. Perceberam como uma simples palavra nos mostra um caminho para sermos melhores como seres humanos? No segundo vídeo, já atendendo a uma sugestão, houve a participação do professor José Luiz de Paula Silva, que falou sobre a leitura como ponto de partida para que seja possível ampliar o conhecimento e se tornar um ser humano melhor. Ler é fundamental. Se você quer crescer, se você quer angariar espaços privilegiados na vida, saiba que você que lê, você é diferente. Você não é mais um da turma. Você se destaca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela capacidade de reflexão, pelo discernimento, pelo raciocínio, pela ampliação do nível de inteligência. Porque ler faz com que o seu cérebro, seus neurônios, eles façam sinapses mais rápidas e mais ágeis. E quanto mais você lê, mais capaz você fica. A entrevista com a psicóloga e mestre Andresa Batista Matos trouxe a nova abertura do Balaio de Ideias, um trabalho do produtor André Manaus da TV Rio Grande. Nesse vídeo, a psicóloga mostrou que as pessoas devem evitar os pensamentos e sentimentos de não poder realizar as suas metas. Ela explicou como evitar a crença limitante, uma ocorrência psicológica que coloca obstáculos à realização de nossos sonhos. Um psicólogo ou profissional vai conseguir identificar esses aspectos emocionais como algo repetitivo, padronizado, vicioso na vida do indivíduo, que vai tratar esses aspectos. 8 de março de 2023 não foi uma segunda-feira, que é o dia de publicação dos vídeos deste canal, mas o Balaio de Ideias não podia deixar de prestar a homenagem pelo Dia Internacional da Mulher por meio de várias participantes. Amigas, queridas, irmãs, batalhadoras e heroínas, que as mensagens sirvam para inspirar, mover e fazer mulheres cada vez mais conscientes e donas de seus destinos. A doutora em Ciência de Alimentos, Karen Linelli, fez observações importantes sobre a data de validade e o que ela realmente significa. Ela pediu uma atenção especial por parte dos consumidores, pois a maioria apenas pega os produtos sem observar que, se existe essa data, é porque há um motivo. Fica um recado para você, para nós como consumidores, de ter essa atenção com o produto, pois esse produto que nós vamos adquirir no supermercado, nós vamos levar para as nossas casas. E lá nas nossas casas terão crianças, nossos pais, nossos avós, nossos entes queridos que estão lá nos esperando. Então, que a gente possa ser consciente com a compra e aquisição desses produtos e que a gente possa estar mais atento quanto às informações
da tabela nutricional, quanto às informações de data de validade, para que possamos levar produtos seguros e adequados para a nossa família. A sugestão de explicar corretamente o Fundeb e seu funcionamento foi atendida em 20 de março, quando a educadora Gersina Aparecida Ângelo explicou por que esse dispositivo determinado em lei é importante para a educação no país. Mas o Fundeb dá um chão para tanto o Estado quanto as prefeituras pisarem em termos de manutenção. E uma outra coisa mais importante do Fundeb, o Fundeb não é só dinheiro destinado à educação, ele é destinado à educação e à valorização do professor. A coordenadora executiva do PROCON, Laene da Mata, deu instruções aos consumidores para que saibam evitar a venda casada, que é uma prática de algumas empresas para vender um produto junto a outro. Por exemplo, você vai comprar um equipamento e você tem que aderir ao seguro desse equipamento. É obrigatório. Não é obrigatório. Se a pessoa obrigar você a ter aquele equipamento e aderir ao produto, isso é venda casada. Em outra aparição fora das segundas-feiras, o Balaio de Ideias foi convidado a contar parte da história da Escola Municipal Gomes da Silva, que completou seus 110 anos em 2023. O Grupo Escolar Gomes da Silva foi criado por um decreto de número 3.855 em abril de 1913 e a construção foi uma iniciativa do comendador Joaquim Antônio Gomes da Silva. A planta e a fachada do prédio foram idealizadas pelo engenheiro frutalense Dr. Alcides de Paula Gomes. A construção ficou paralisada por alguns anos, mas em 25 de janeiro de 1924, o grupo escolar foi instalado. A fonoaudióloga Olívia Silva e Silva foi convidada a falar sobre o transtorno do espectro autista, que afeta a comunicação e a capacidade de aprendizado e adaptação da criança. Ela disse que descobrir essa condição mais cedo ajuda na adaptação. A intervenção precoce seria a intervenção do fono, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, e sempre importante dizer que essas intervenções serem embasadas na análise do comportamento. A parceira do Balaio de Ideias, Karen Linelli, voltou a orientar os nossos seguidores sobre a informação nutricional criada para que os consumidores saibam das quantidades dos ingredientes usados nos alimentos. Ela apontou que a rotulagem tem papel fundamental na hora de escolher os produtos. Uma informação muito importante que a rotulagem nos traz é a ordem da lista de ingredientes, sendo que ela é disposta sempre em ordem decrescente, ou seja, você sempre vai olhar o primeiro ingrediente, ele é o de maior quantidade no produto, e o último ingrediente é o que possui a menor quantidade dentro do produto, sendo que os últimos ingredientes em que são relatados na tabela nutricional, na lista de ingredientes, são os aditivos. A psicóloga Andresa Batista Matos voltou ao nosso Balaio de Ideias para falar de melancolia, tristeza e depressão. Ela deu um importante alerta para que as pessoas procurem evitar ver apenas o lado negativo da vida. A TV 24 horas ela causa um sentimento de desencanto, né, na humanidade. E aí as pessoas começam a focar no quê? Só no negativo. E aí você está trabalhando com com pessoas, 40 pessoas, e você tem uma delas no grupo que você não gosta. Você vai ficar pensando no final de semana em quem? Naquela que você não gosta e esquece as outras 39. O professor José Luiz participou do Balaio de Ideias em 24 de abril de 2023, quando falou sobre as formas de combater o clima de insegurança que tomou conta dos pais e da comunidade escolar em todo o país por causa das ameaças de ataques a escolas.
O educador, que mergulhou de cabeça na educação, apontou a importância da cultura de paz e de qual forma podemos construí-la. O projeto é simples, porque não partiu de um erudito, de um doutor da lei, que lá de cima impôs, por meio de uma resolução, de uma legislação qualquer, que os professores executassem. Não, partiu de alguém que saiu do chão da sala de aula. Eu sujo as mãos na terra da educação. Primeiro que eu acho nobre a educação, que para mim educação é poesia, arte é vida. O Dinheiro Fala. Esse título veio da primeira visita do Balaio de Ideias ao Museu Municipal em Frutal, onde foi ver de perto a exposição sobre o dinheiro no Brasil, desde as primeiras moedas até as mais famosas, os réis, seguidas pelo cruzeiro e suas várias mudanças até chegar ao real. O diretor de patrimônio do museu, Ionei Dutra, mostrou muitas curiosidades sobre o dinheiro usado no Brasil. A população também ia tornando isso quase que uma gíria, né? E aí ficou tantos mil-réis. Então os mil-réis eram muito comuns. E a inflação continuou comendo a moeda e usava-se tanto 1 milhão e tantos mil-réis. E ao invés de falar 1 milhão, as pessoas falam 1 conto e 500 mil-réis, 1 conto e 200 mil-réis. Então, 1 conto de réis era 1 milhão de réis. Como um parceiro raiz do Balaio de Ideias, o professor José Luiz voltou à nossa pauta de entrevistas em busca pelo conhecimento para falar da importância dos direitos básicos que a pessoa tem. Ele evidenciou que as pessoas devem agir de forma a ter seus direitos atendidos. Todos nós temos direitos já estabelecidos conforme aquilo que rege a lei. E nem sempre esses direitos são de fato garantidos. Há aí uma controvérsia, há uma disparidade muito grande daquilo que de fato é no ordenamento, aquilo que é previsto, aquilo que está de fato na prática dos direitos e aquilo que está apenas na base legal, apenas está na legislação. A Casa da Cultura abriga um museu que conta a história das origens de Frutal e também de seus personagens históricos, a partir da reunião de uma série de objetos e documentos que retratam os fatos do passado que construíram a Frutal de hoje. Segundo o diretor de patrimônio do museu, Ionei Dutra, 3 personagens são destacados de forma especial. A primeira sala é dedicada ao Antônio de Paula e Silva, que foi nosso fundador. A segunda sala é dedicada ao senador Gomes da Silva, que em 1888 emancipou Frutal e tornou Frutal uma cidade. A terceira sala nós dedicamos ao Frei Gabriel, que é uma pessoa muito querida, né, da cidade, que viveu aqui, é um frade franciscano que viveu aqui em Frutal de 1957 até 73. Um tema sugerido para ser abordado aqui no Balaio de Ideias foi a traição durante o relacionamento. A advogada Flaviane Ferreira explicou que a traição não é mais considerada um crime, mas a pessoa vítima da traição pode acionar a justiça se o ato for praticado de forma a trazer prejuízos morais ou psicológicos. A esposa descobriu a situação através dos vizinhos e das câmeras da casa. Nesse caso, houve sim o dever de indenizar por conta da grande humilhação do fato dela ter sido traída dentro da própria residência. Então, esse foi um exemplo de grande humilhação que ela sofreu. Assim como o autismo, que foi tema no Balaio de Ideias em abril deste ano, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, também afeta as crianças e exige que os pais tenham uma atitude. A nossa conversa com a terapeuta ocupacional Amanda Pereira foi no sentido de alertar para a importância dessa intervenção. Meu filho em casa, ele é inquieto, ele é desatento, eu falo, ele não responde, ele não segue comandos, ele perde a garrafinha toda semana na escola, mas na escola ele tem um comportamento totalmente diferente, né? Então a criança ela deve seguir esses mesmos sintomas em ambientes diferentes. Ela tem que apresentar em casa, na escola e na festa de aniversário, para fechar o diagnóstico. O estelionato eletrônico, praticado por meios digitais como celular e outros aparelhos,
tem usado até recursos de inteligência artificial. Como em vídeos que circulam pela internet, a inteligência artificial consegue identificar o padrão de voz da vítima, então o criminoso grava uma mensagem com esse padrão para enganar a pessoa do outro lado. O entrevistado João Carlos Garcia Pietro Júnior, delegado de Polícia Civil, deu orientações para evitar esses golpes. A grande maioria dos golpes hoje em dia são praticados com mensagens mesmo. O bandido entra em contato ali, né, com a vítima solicitando depósito ali via Pix, mas hoje em dia também já é possível a utilização dessa tecnologia de inteligência artificial para imitar a voz de pessoas. O desejo de todos em ser mais eficiente e criativo, ter condição de lidar com conflitos e situações difíceis, para ter o melhor desempenho pessoal e profissional, foi abordado pelo escritor e coach Delcione Bento. Ele orientou que todos precisam primeiro ter um objetivo, saber onde querem chegar para então agir com firmeza e realizar os seus projetos. Tem o filme Alice no País das Maravilhas, quando ela está ali conversando com o chapeleiro, e aí ela fala assim para ele: mas que caminho eu devo seguir? E ele diz para ela: aonde você quer chegar? E ela fala: não sei. E ele diz: então qualquer caminho serve. Então, se você não tiver uma base fundamentada, qualquer caminho serve para te levar a lugar algum. O Balaio de Ideias foi até a Polícia Militar para falar sobre a violência doméstica. Essa sugestão de um seguidor foi abordada pelo cabo Rogério Freitas e pela soldado Vivian Alves, responsáveis pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. O trabalho desenvolvido por eles tem ajudado a diminuir o número de agressões, mas a patrulha também mantém um acompanhamento dos casos. O protocolo da Polícia Militar de Minas Gerais é um protocolo bastante completo, onde nós acompanhamos não só a vítima, mas o autor também. A partir desse momento nós vamos assisti-los, né? Ambos passam a ser assistidos nossos, e aí o meu trabalho, nesse ponto, ele passa a ser como assistido. Ultimamente, devido a muitas postagens, ao empoderamento feminino, sobre a Lei Maria da Penha que veio, né, para dar uma força a mais às vítimas de violência doméstica, isso tem mudado. Um apaixonado pelo cinema, tanto que produziu, dirigiu e exibiu 11 filmes, sempre enfrentando e superando dificuldades. O cineasta amador José Luiz da Silva Ferreira, que produziu a sua primeira obra em 1987, já tem 36 anos dedicados a essa paixão pelo cinema. Paralisado pela pandemia, ele já está tomando as providências para iniciar o 12º projeto de sua carreira. Meu pai, quando era solteiro, tinha trabalhado em circo. Aí meu pai brincava muito com nós, os filhos, de cirquinho. E no cirquinho havia teatro, peça teatral, interpretação. Então, por esse lado também, eu e meus irmãos brincavam lá no quintal de fazer teatro ainda, ficar inventando. Então, eu sempre tive um pouco a veia artística, o sangue artístico na veia. A entrevista com a educadora e cantora Edmar Reis foi um momento especial. Sempre alegre e otimista, ela contou que a música sempre foi muito importante em sua vida e mostrou que é verdadeiro ditado de que quem canta seus males espanta. Não é preciso dizer muito quando ela solta sua voz. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. Um projeto que começou oferecendo uma festa de aniversário a famílias carentes para trabalhar a criação de público para eventos culturais a 18 anos,
Hoje, desenvolve esforços para a construção de um teatro de 800 lugares. Essa trajetória é o sonho do ator e dramaturgo Reimar Rodrigues, depois que viajou pelo Brasil e retornou a Frutal para criar o projeto Mão Amiga. Apesar de toda essa história, sua iniciativa ainda não está completa e Reimar tem planos para o futuro. O que eu mais quero é que a gente crie espaços, não só para Frutal, mas aqui em toda a nossa região do Baixo Vale, para que a gente possa levar a cultura também para outras cidades. Lá em Conceição também tem pessoas que amam cultura. Lá em Planura também tem, Itapajipe, Iturama. Então, eu com essa profissão maravilhosa que Deus me deu de atuar e de escrever, eu quero ser levantar a bandeira mesmo, entendeu? Alçar essa bandeira, e aqueles loucos que estão acompanhando essa entrevista, que quiserem abraçar essa causa, eu estou aí para gente somar. Eu quero somar, dividir não é comigo. Você gosta de café? Essa foi a pergunta que abriu o vídeo de 17 de julho, explicando que há bons motivos para consumir o café e que essa é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo, só perde para a água. A nutricionista e doutora Sara Heitor, com grande conhecimento na área da nutrição, ensinou como seu momento com o café pode ser prazeroso e mais saudável. O açúcar acaba mascarando o sabor do café. Porém, tem pessoas que não conseguem beber café sem açúcar. Então, se a pessoa for beber um café com açúcar, tente pelo menos escolher um açúcar de melhor qualidade. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, usa a música como processo de educação especial para promover a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência. A APAE possui uma fanfarra chamada Batuque Especial e uma banda musical que fazem parte do trabalho que desenvolve diariamente. O músico e percussionista Sebastião José de Almeida diz que esse trabalho com a APAE foi uma grande oportunidade em sua vida. Para nós é muito prazeroso. Não tem prazer melhor do que eu tenho que falar desse menino. Para nós é um sucesso muito grande, é uma luz que Deus deu e a gente não vai parar. A presença de mulheres no jornalismo cresce a cada dia e a tendência é aumentar por meio das criadoras de conteúdo e de podcasts produzidos por mulheres ligadas à atividade da informação. A jornalista Zilma de Oliveira, que completou 35 anos de carreira em 2023, falou sobre esta sua vivência na profissão. Começou aos 9 anos de idade e eu lembro que minha avó ainda brincou e falou: minha filha, não é que você fica ouvindo esse pessoal falando, só falando, não toca música? Eu falei: não, deixa, avó, deixa, não tira não. E eu meio que ficava triste quando ela tirava da sintonia. Mas porque eu queria ouvir o repórter em loco, o repórter noticiando o que estava acontecendo naquele momento. Sentir-se bem é um conjunto de fatores que permite ao ser humano estar bem física e mentalmente. Mas o processo para se chegar a esse estado envolve algumas substâncias que devem ser produzidas pelo corpo. Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar na formação das substâncias e hormônios que nos fazem sentir bem. E a nutricionista e doutora Sara Heitor compartilhou como pode chegar ao equilíbrio físico e emocional. Eu sempre costumo falar que o desafio é colocar a simplicidade em prática. Então, é só isso? É. Agora o desafio é você colocar em prática. Até aqui, esse foi o nosso balaio de ideias. E a partir dos 6 meses de existência, está prevista uma mudança no sistema de produção das entrevistas e também na abordagem feita aos entrevistados. Nesse período, o Balaio de Ideias recebeu muitas sugestões, além de temas para abordar. Recebemos inclusive a ideia de produzir vídeos para empresas, profissionais liberais e prestadores de serviços, além de ideias para entrarmos no ramo das discussões políticas e outros espaços. Essas mudanças
não vão acontecer dessa forma. O Balaio de Ideias é um projeto independente que não divulga marcas e o máximo que pode acontecer são parcerias discretas. Então, nas segundas-feiras, o nosso formato básico continua o mesmo, com pequenas alterações na produção do material. Isso por questão de logística e também em razão de outras atividades que estamos desenvolvendo na área da comunicação. O que certamente vai acontecer é a expansão do Balaio de Ideias, mantendo o projeto como é às segundas-feiras, mas abrindo a nova fase com a criação de novas abordagens e temática mais variada às quartas e sextas-feiras. Por isso, continue a nos acompanhar, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e aguarde as novidades. Envie a sua sugestão para os nossos canais de contato com o público e acompanhe o nosso trabalho. Vamos continuar a trazer ideias, temas interessantes e pessoas que escolheram um modo de vida para seguir e serem felizes. Mas também vamos nos dedicar a outras sugestões dos nossos seguidores que estão cuidadosamente guardadas. Este é o nosso Balaio de Ideias. Seja bem-vindo sempre. Namastê!